O ano 1920. O lugar, os Estados Unidos da América. Vocês sabem o que aconteceu no dia 17 de janeiro de 1920? Quer saber? Vem comigo! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos a esse canal. O meu objetivo aqui é mostrar para vocês o passado para que a gente não repita os mesmos erros e assim faça um futuro melhor. Toda vez que eu vier aqui, eu vou abordar um fato histórico importante para o Brasil ou para o mundo que aconteceu nesse mesmo dia, só que em outra época. Antes de eu prosseguir, eu quero pedir a sua curtida. Dá um joinha aí embaixo, para aumentar o alcance do canal e assim conseguir fazer mais e melhores vídeos como esse. Beleza? O meu assunto hoje é a lei seca nos Estados Unidos. Num dia como hoje, 17 de janeiro, só que em 1920, entrava em vigor nos Estados Unidos da América a emenda constitucional número 18, que proibia a manufatura, o transporte e a venda de bebidas intoxicantes, que, na prática, dava início ao que os americanos chamam hoje de Prohibition, ou a lei seca. Ela se estendeu até 1933, quando foi revogada pela 21ª emenda, assinada pelo presidente Franklin Delano Roosevelt. A sua origem foi a movimentação conjunta de grupos radicais religiosos, cuja interpretação literal da Bíblia indicava que o consumo de álcool era um pecado grave, e de empresários que temiam que o consumo das bebidas alcoólicas pudesse comprometer a produtividade de seus empregados. No começo, a lei seca foi recebida com bastante entusiasmo pelos ativistas. Só que logo as suas limitações começaram a aparecer, principalmente porque a proibição e as sanções não alcançavam o consumo, ou seja, vender, produzir era proibido, mas beber não. Da mesma forma, as brechas na fiscalização e na aplicação da lei favoreceram o aumento do consumo das bebidas artesanais, de qualidade duvidosa, inferior e mais forte do que aquelas que eram fabricadas legalmente antes da lei seca entrar em vigor. E também do comércio ilegal. Para a gente ter uma ideia, estima-se que só em Nova York existiam mais de 100 mil bares secretos que vendiam bebidas alcoólicas, que eles chamavam de speakeasies. Assim, o efeito causado pela entrada em vigor da lei seca foi o contrário do desejado, levando ao aumento do consumo, da embriaguez, da violência e da criminalidade, pela exploração do lucrativo comércio ilegal da bebida. O crime organizado em torno da bebida era dominado por gangsters como Al Capone em Chicago. Até a economia americana foi afetada, com os altos custos para garantir o cumprimento da lei, a eliminação de milhares de empregos após o fechamento de bares, restaurantes e destilarias e a perda de bilhões de dólares em impostos sobre a venda de álcool, que deixaram de ser recolhidos. Diante desses problemas e com o país mergulhado na Grande Depressão no início da década de 30, o apoio à lei seca havia enfraquecido. Em 1933, no governo do presidente Franklin Roosevelt, a 21ª emenda à Constituição revogou a 18ª emenda e acabou com a lei seca. E qual o legado desse fato histórico? Com a revogação da lei seca a nível nacional, os estados americanos assumiram a responsabilidade de regular a venda das bebidas alcoólicas. Isso gerou uma grande disparidade em território americano. Existem locais que proíbem a bebida até hoje. Em outros, só os destilados são proibidos. Mesmo em locais sem proibição, determinadas restrições, como o horário de fechamento dos bares, são diferentes. Então, por exemplo, tem lugares que o bar fecha 1 hora, tem lugares que 2 horas, tem lugares que 5 horas da manhã. Aí depende da legislação local. E por último, a lei seca influenciou muito a arte e a cultura norte-americanas, gerando filmes memoráveis, do quais eu posso destacar aí, Os Intocáveis, de 1986, Os Infratores, de 2012 e O Massacre de Chicago, de 1967. E por hoje é só, pessoal. Não esquece de curtir, dar um joinha e compartilhar se gostou do vídeo, hein? Até a próxima! Tchau, tchau!